Agora sim, boa noite, companheiros do Distrito LB3. Com muita honra, nós estamos concluindo o nosso treinamento para a qualidade de clubes, com a nossa equipe de instrutores, eu juntamente com o Ayrton e a Lucinha, que foi na parte de ontem, e hoje teremos o nosso companheiro Eric e o companheiro Jânio, ambos que já foram secretários do nosso distrito e têm muito conhecimento para dividir. Lembrando que essa reunião segue gravada e será disponibilizada no nosso grupo de materiais e treinamentos. Então, é com muita alegria eu convido o nosso companheiro Jânio Dias de Oliveira para conduzir seu treinamento. É o Eric primeiro. Sou eu primeiro, Dalton. Corrigindo o nosso companheiro Eric Alves Branco, por favor, com a palavra. Boa noite a todos. Queria agradecer a todos e parabenizar por estarem aqui nessa sala hoje à noite, dispondo de um tempo de vocês que poderiam estar gozando aí junto aos familiares, ou então junto aos clubes que estão em reunião, para poder a gente estar aqui reunidos nessa sala, para poder estar compartilhando um pouco de conhecimento sobre Lions. Antes de mais nada, eu queria que vocês levantassem a mão quem estava aqui na reunião distrital, na terceira reunião distrital aqui em Brasília. Jânio, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tá bom. Essa instrução, ela foi passada na escola de dirigentes, né? Então, para alguns aqui, não vai ser, digamos assim, vai ser repetitivo o que nós vamos conversar, mas para a grande maioria, né? Nós somos 24 companheiros aí na sala, então não vai ser conhecimento novo. Diferente do que foi em Brasília, eu comecei exibindo um filme da Natura. Dessa vez eu vou deixar ele para o final, caso dê tempo, e a gente, se for o caso, a gente dá uma acelerada nele para a gente depois conversar sobre ele, né? Então, vou começar a exibir a tela aí, me dão um ok quando vocês estiverem vendo. Estão vendo a tela inteira? Lions Clube Internacional, sim, ok? Sim. Então, o tema dessa primeira conversa nossa aqui vai ser o seu clube, a sua maneira. Lions Internacional, há uns 4 a 5 anos, lançou um programa, né, que seria como melhorar a qualidade dos clubes. Dentro desse programa, ele colocou 4 subprogramas que os clubes executando eles estariam no caminho para estabelecer uma melhor qualidade em seus clubes. Quais seriam eles? O planeje o sucesso do seu clube, e todos eles são os temas que estão sendo debatidos nesses 2 dias de conversa, que visa descobrir os pontos fortes do seu clube, maneiras de aprimorá-los, as novas oportunidades que ajudarão o clube a crescer e a prosperar. A iniciativa para a qualidade de clubes, que é uma ferramenta de planejamento estratégico para ajudar os clubes a identificar oportunidades de melhoria. O prêmio de excelências do clube, né, que é a prova de que o clube é realmente forte, quando ele consegue se organizar de uma forma a conseguir esse prêmio para a gestão, e o seu clube, a sua maneira. Dentro do seu clube, a sua maneira, ele trata mais com ênfase a parte de reunião, e é o que a gente vai conversar aqui durante essa noite. As reuniões, nós sabemos que elas têm que ser algo agradável, chamativo, né? Porque senão a gente não vai conseguir, de forma alguma, trazer ou manter os companheiros dentro do nosso clube. E tudo aquilo que o Ayrton falou, que a Lucinha falou ontem, vai por água abaixo, porque a forma principal de contato dos leões são as reuniões.
Então, é a ferramenta principal para manter o associado, para trazer novos associados, é uma reunião agradável. E aí cai a primeira pergunta. As reuniões de seu clube são produtivas como deveriam ser? Porque, além de agradável, a reunião tem que ser produtiva. Porque não adianta um Lions Club sem serviço. Então, a reunião ela tem que ter um começo, um meio e um fim, e nesse fim, algo tem que ser decidido, uma campanha tem que ser decidida, uma meta tem que ter sido traçada para que envolva todos os leões do clube. Quais são os tipos de reuniões que nós temos hoje? A tradicional, que é aquela reunião que segue uma agenda rigorosa, né, com cerimônia de abertura, juramento, todo aquele protocolo que nós conhecemos. A reunião conectada, que é basicamente essa forma de reunião que nós tivemos que nos adaptar durante esse período de pandemia, mas já era uma forma de reunião bem utilizada pelos clubes virtuais, né? Então, existe um clube que é o clube virtual, que ele se reúne pela internet, realmente, todas as reuniões, os companheiros são de diversas localidades, de pontos geográficos, e eles já utilizavam, e existe a combinação, a reunião que é a combinação, que seria o quê? Justamente juntar as nossas grandes reuniões que são produtivas, presenciais, com os meios de comunicação diversos que nós temos hoje, seja Facebook, seja WhatsApp, seja lá o que for, que seria justamente, de uma forma geral, utilizar os meios de comunicação, de comunicação social, WhatsApp, e já começar a desenrolar as campanhas, as ações, temas da reunião, para que a reunião presencial ela se torne mais enxuta. Então, muitas coisas já podem vir alinhavadas, o clube já vem decidindo, conversando, deixando já no trilho, para quando chegar na reunião presencial, não ficar todos os companheiros falando, dando opinião, não. Já chega simplesmente para votação. E para aqueles clubes que já tem um companheiro que sabe fazer um Google Forms, etc., às vezes já leva para votação para o próprio clube ali através do Google Forms, que é justamente colocar uma pergunta e enviar por e-mail ou por WhatsApp o link daquele formulário, de forma que os companheiros respondam, né? E ali mesmo já vai ser decidido. Porque, por muitas vezes, não vai se ter tempo para poder reunir o clube, para chegar até a próxima reunião, para poder decidir sobre uma campanha que apareceu de oportunidade. Então, a gente tem que utilizar todos os meios para poder fazer com que a nossa reunião presencial ela seja o mais agradável possível. E aí, nós caímos nessa pequena lista aqui, né, que é como reinventar a sua reunião geral. Aqui, nós teremos vários pontos e nós vamos conversar sobre cada um deles agora. O estabelecimento de metas. O que deveria ser o estabelecimento de metas? Todos nós sabemos que se a gente chegar numa reunião e não for aquela reunião sem pé, sem cabeça, onde fica se conversando, pato, bola, macaco, que ninguém entende nada que está sendo decidido ali, fica mais parecendo conversa de botequim do que uma reunião. Então, uma reunião ela tem que ter uma meta bem definida, certo? Nisso, o que o companheiro pode fazer, o presidente, para a ordem do dia, lançar perguntas para os companheiros nas redes sociais, no WhatsApp, perguntar se algum companheiro quer colocar alguma pauta para a ordem do dia, para ser debatido, já começar a desenrolar isso no WhatsApp,
certo? De forma que a reunião, ela, quando chegar no momento de debater as metas, elas já estejam as metas ali lançadas e os companheiros já tenham amadurecido aquilo ali, aquela pauta em suas cabeças. Não é lançar a meta e o pessoal ali, agora fui pego de surpresa e ter que pensar a respeito. Por muitas vezes, se você lançar essa meta com mais antecedência, os companheiros já vão trazer mais ideias para a reunião e ela vai ficar mais rica. Identifique as possibilidades de programa. Seria o quê? Se o seu clube decidir fazer uma apresentação durante as reuniões gerais, tem que se determinar o tipo de apresentação, que seria mais interessante para os associados, o tempo que vai ser necessário para o apresentador, etc. Seria justamente se verificar dentro da instrução leonística o tema que mais se cabe àquele momento. O que o clube está precisando, qual a mensagem que ele está precisando naquele momento? Seria basicamente isso daí. Determinar a frequência. Quantas vezes vocês querem se reunir com seus clubes? Isso quer dizer o quê? A gente tem que ter uma reunião de diretoria e uma reunião de assembleia por mês. É o ideal. É o ideal. É necessário? Tem que se fazer de qualquer forma? Não. Por muitas vezes, né, o clube pode, no meu clube, vou sempre falar aqui, puxar para o Lions Clube Brasília Buriti, nós estabelecemos que nós temos que ter pelo menos 2 reuniões por mês. Isso foi decidido pelo clube, foi trazido e o clube decidiu. E por enquanto, ainda a gente está com essa parte de pandemia, nós estamos fazendo uma reunião virtual e uma reunião presencial. Uma reunião virtual presencial no primeiro sábado de cada mês e uma reunião virtual na terceira quinta-feira de cada mês. Então, foi como nós decidimos fazer. Mas, como foi a distrital, foi aqui em Brasília, foi no começo do mês, nós já consideramos a reunião distrital como a primeira reunião do clube. Mas a gente não debateu coisa do clube. Não, nós debatemos depois pelo WhatsApp, levamos para a reunião virtual. Mas a reunião, a terceira RGCD, já valeu para o Lions Clube Buriti como uma reunião de assembleia que a gente faria, certo? Estabeleça a data e o horário de cada reunião. Como eu disse aqui, a gente estabeleceu isso, mas na última quinta-feira, na terceira quinta-feira do mês, a gente não pôde. Vários companheiros estavam fora viajando por motivos particulares, etc. E dessa forma, a gente fez o quê? Mudou a reunião de quinta-feira, que era virtual, para segunda-feira. O que a gente está querendo dizer com isso? Que não precisa ser aquela coisa rígida, engessada, de forma que a gente vai fazer a reunião naquele dia, esteja presente 2 companheiros. Não, a gente tem que tentar abarcar o maior número de companheiros possível, para poder a reunião realmente ser do clube. Não adianta ser uma coisa taxativa e a gente, naquele momento, não ter o maior número de companheiros participando. Então, se pudermos mudar o horário para poder englobar, abarcar mais companheiros, que se faça isso. Não precisa ficar rígido naquilo ali. Para muitos companheiros, principalmente os companheiros mais antigos, e nós temos isso também no nosso clube, eles gostam de que esteja estabelecido e que a data da reunião seja aquela, senão eles não vão participar. Infelizmente, né, às vezes a gente, mudando a data ou o horário da reunião, a gente vai conseguir 5 companheiros, sendo que um companheiro, vou colocar um termo um pouco forte, por birra, não vai conseguir aparecer.
mas nós conseguimos 5 companheiros, de forma que, às vezes, a gente vai fazer a reunião naquela data, naquele horário, naquele dia, e aí a gente vai ter menos 5 companheiros por conta de um companheiro. E aí se vem aquele trabalho de convencimento, de tentar trazer esse companheiro, tentar flexibilizar o pensamento dele, de forma que ele venha também a participar dessa flexibilização de horário, dia, né, das reuniões, para que a gente possa conseguir ter esse número maior de companheiros, né? Às vezes, mudar a modalidade, a primeira reunião é no primeiro sábado de cada mês, mas alguns companheiros estão fora, e a modalidade presencial não vai ser a melhor para aquele momento. Às vezes, se o companheiro entrar virtualmente, ele vai conseguir, a gente consegue manter o dia e o horário, mas a gente não consegue manter a modalidade. Então, que se mude a modalidade. O que tem que se entender, principalmente dessa parte de determine a frequência, estabeleça a data e horário da reunião, é flexibilidade. É a palavra que resume isso daí. Determine as refeições e local. Muitos clubes têm como tradição, né, fazer um lanchinho, né, após a reunião. É necessário? É uma coisa agradável para todos os companheiros? Porque, por muitas vezes, um companheiro é escalado. Eu já soube de clube que o clube tinha uma escala dos companheiros e era um mega banquete para cada reunião daquela. E, por muitas vezes, o companheiro que foi escalado naquele momento está passando por algum apuro, etc., e não vai poder. Então, é uma coisa que é um consenso, que vai agregar realmente o clube, que no final da reunião se estabeleça esse lanche, etc., excelente. Se não, que seja conversado, seja trazido para o clube para que eles possam decidir. Local, que nem eu disse aqui, se a modalidade pode mudar, quanto mais o local. Existem clubes que não têm sede, então não pode amarrar sempre na casa de um companheiro. Se o companheiro gosta daquilo, tem uma área de festas boas, um salão, que pode sempre estar convidando todos os companheiros para fazer a reunião lá, excelente. Mas também tem que se estar consultando o companheiro se toda vez pode se fazer a reunião lá, porque pode ser que naquele sábado ele possa ter uma reunião de família que ele vai ter que adiar por conta da nossa reunião, e aí a gente faz na casa de outro companheiro. Então, é também flexibilidade em relação ao local, certo? Questione tradições. Muitos clubes começam a reunião com canção, juramento. Isso por quê? Nós somos uma associação que está presente em 214, pelo menos, países no mundo inteiro. Então, vocês acham que a mesma reunião que nós fazemos aqui no Brasil é feita na Índia? É feito na Europa? É feito nos Estados Unidos? Não, não. Eu tentei conversar com a companheira Rosilene, não consegui, mas eu lembro de uma reunião que eu fui do Distrito Múltiplo. E ela, na ocasião, salvo engano, ela era assessora, não sei se de protocolo ou de arquivo do Distrito Múltiplo. E nessa ocasião, ela falou por diversas resoluções que são do Brasil em relação ao nosso protocolo de reunião. Então, todo esse rito, grande parte, né, desse rito que nós temos no nosso protocolo de reunião, são coisas de resolução do Brasil. Decidido antigamente, era uma divisão diferente, né? Hoje nós somos 4 distritos múltiplos, LA, LB, LC e LD, e em reuniões desses 4 distritos múltiplos, foram decididos esses protocolos, a oração pelo Brasil no final, eu lembro muito dela ter falado da resolução que falava da oração pelo Brasil, etc. Mas é uma coisa amarrada por Lions Internacional? Não, não é. A oração pelo Brasil é uma resolução brasileira, assim como a
invocação a Deus. Muitos países não utilizam invocação a Deus, até por esse nome, você já sabe, vocês conseguem ver que existe alguma coisa diferente aí. Tem países que não cultuam, né, das mesmas religiões, cristianismo, etc. Então, grandes pontos na nossa reunião são resoluções brasileiras que têm que ser obedecidas, sim ou não. Isso a gente vai conversar mais para frente, tá bom? Examine o protocolo. Assim como as tradições, a forma como a sala de reunião deve ser organizada e como os líderes do clube são abordados depende do clube. Porém, é uma questão de educação, uma questão de respeito, como a gente faz o protocolo, que é chamando os dirigentes, né? Primeiro o presidente da mesa, depois os dirigentes, secretário, tesoureiro, quando tem visita do governador, deixando, por último, o governador em destaque, como são chamados os dirigentes para fazer uso da palavra, na palavra dos dirigentes. Então, é uma questão de educação, é uma questão de etiqueta. Então, por isso que é colocado esse examine o protocolo. Então, vocês vejam que, ao mesmo tempo, se fala para questionar certas tradições, certos protocolos, mas também se verifica a necessidade de se mantê-los, né? Para que se possa ter uma reunião organizada. Determine o tipo de vestimenta. Vocês acham que é necessário, que nem a gente estava conversando aqui antes de começar o nosso bate-papo, aqui está quente. Se nós fizéssemos uma reunião aqui hoje, seria sem visita de ninguém externo, de nenhum dirigente externo, etc. Seria necessário todos os companheiros estarem de calça, etc.? Não. Os companheiros poderiam estar de bermuda, com sapato fechado, não vai de chinelo também, né? Mas estaria de bermuda. Assim como ir para uma faculdade. Eu falo direto para o meu filho, ele quer ir para o inglês de chinelo. Aí eu falo, não, bota um sapato fechado, pode ir de bermuda, mas vai com o sapato fechado, já dá outra aparência, né? Mas a gente tem que verificar o tipo, a ocasião da reunião. É uma reunião festiva, é uma reunião mais descontraída, é uma reunião somente do clube, de diretoria, se precisa todo esse rigor com a vestimenta. Ou se pode dar uma flexibilizada de forma que o companheiro se sinta confortável e a reunião fique agradável, certo? Existem ocasiões que, eu até falei isso na distrital, que os instrutores, né, a depender do nível da instrução que vai ser dada para os companheiros, os instrutores de Lions Internacional, eles vão estar de terno, identificado, com os pins, etc. E existem instruções que podem ser um pouco mais descontraídas. Cabe uma camiseta, como estou, como o Jane está, e por aí vai. Então, o que nós temos que verificar é a ocasião, como está, qual tipo da reunião, para que todos se sintam à vontade. Considere a associação, os associados familiares, né? O seu clube tem ou gostaria de convidar jovens, pais ou famílias com filhos, que é o caso daquelas associações familiares que nós já temos fazendo. Hoje o Buriti é praticamente uma grande família. Nós temos a companheira Terezinha, né, que é a mãe, vamos dizer assim, eu que sou genro, Eliomar é genro, a Fabíola é filha, a Tatiana é filha, aí tem o companheiro Moura, eu chamo até de tio, que não é família, mas a gente tem um carinho tão grande que acaba se reunindo como se família fosse. E se cria, através disso, vínculos, até às vezes em reuniões, almoços, a gente está discutindo sobre lives e já adiantando alguma coisa. Identifique canais de comunicação, então isso tem que ser verificado nos dias de hoje. Qual é o canal de comunicação que melhor atinge todos os companheiros? Então, temos diversos. Os companheiros gostam de e-mail, que seja mandado e-mail. O WhatsApp está atendendo, que seja feito o WhatsApp. Facebook, ninguém está vendo, então não vamos postar para os companheiros que não são do clube, mas vamos mandar via Instagram para eles.
tá bom? Tem que se ver qual é que melhor vai atingir os companheiros. Considere outro nome para o evento. É o que a gente já faz. Uma reunião de Natal no final do ano, a gente chama de festiva de Natal, reunião de Natal. Não precisa ser reunião de assembleia de Natal, reunião festiva. Dar uma cara pessoal ao clube. Nisso daí, a gente tratou de diversos pontos sobre como mudar para a nossa reunião ficar agradável. E aí a gente sabe que existem fases para essa mudança. A gente não pode fazer nada bruscamente e sem consultar os companheiros, de forma que depois se arrependa. Então, é fazer testes até que se encontre qual é a melhor forma do clube se reunir, a melhor dia do clube se reunir, qual dia que se mais tem quórum, de forma que seja uma coisa gradativa. Então, esse slide fala basicamente disso, de ser uma coisa gradativa, de forma que consiga se chegar no final com a melhor forma de reunião possível. Aqui, nós tratamos de elementos chaves para uma reunião de sucesso, que seria basicamente o quê? Tem uma agenda e cumpra. Envie para os participantes antes da reunião. Lá nós falamos de flexibilizar datas, horários, modalidades, etc. Mas tem que se ficar na cabeça que tem que se ter tempo hábil para poder comunicar a todos os companheiros. Não adianta chegar faltando 2 horas para a reunião, falar, pessoal, não vai ser presencial, vai ser virtual. Às vezes já tem companheiro em deslocamento. Aqui em Brasília, nós temos companheiros do meu clube que moram no Gama, que moram no Caúbe. Então, se eu marcar uma reunião aqui em casa, no plano piloto, o companheiro, às vezes, com 1h30, vai estar saindo já para vir para cá. E aí eu falo, não, vai ser virtual. Aí o companheiro gastou combustível, vindo para cá, tal. Então, a agenda de uma forma resumida, tenha um planejamento, avise com antecedência para os companheiros naquela modalidade de comunicação que a gente já verificou que é a mais efetiva. Comece e termine no horário. Então, eu sou militar, eu gosto de começar no horário, tantos minutos, e a gente vai cumprir esse horário de forma a não comprometer o tempo dos companheiros demasiadamente, ou às vezes o companheiro, depois da reunião, já tem algum compromisso e a gente fica ali enrolando de forma que prejudica o companheiro. As reuniões devem ser positivas e permitir que todos participem. Então, tem que se dar a palavra. Então, quando a gente fala de flexibilizar o protocolo, a gente não pode chegar e capar a palavra a jaula aberta, que é justamente o momento em que os companheiros vão falar, né? Que eles vão pedir a palavra. Estando dentro da pauta, né? O que se tem que ter consciência que seja tratado um assunto de interesse geral que tenha que ser tratado ali naquele momento. É importante haver transparência. A ata e relatórios do tesoureiro devem ser distribuídos e compreendidos. O nosso clube, hoje, ele tem como já rotina mandar tanto a ata da reunião anterior pelo WhatsApp para que os companheiros já leiam e, na reunião, a gente só aprove ou coloque as considerações. Por muitas vezes, no próprio WhatsApp, a gente já manda as considerações e na reunião a gente só aprova. Isso já enxuga a reunião. A mesma coisa o tesoureiro. Ele já manda planilhas com os dados, né, de pagamento, etc., quanto que tem caixa de campanha, de forma que os companheiros já ficam cientes ali. E aí ele pergunta somente na hora da reunião se algum companheiro tem algum questionamento sobre o que foi mandado na planilha. Tudo isso já faz o quê? Que uma reunião fique mais enxuta, mais rápida, mais agradável. Então, tem que se usar os meios de comunicação.
O facilitador da reunião, presidente ou assessor do clube, incentiva a discussão, mas também mantém o grupo focado para que o tempo seja utilizado eficientemente. Então, é utilizar do sino do presidente. Viu que a reunião virou bate-papo? Toca o sino, puxa as rédeas de novo da reunião, de forma a focar os companheiros e deixar a conversa agradável para depois, às vezes, para aquele lanchinho que nós conversamos anteriormente. E aqui, várias ideias para aumentar o envolvimento. Vou passar muito rapidamente por elas, tá bom? Que seria, verifique se as datas e horários locais são convenientes para os associados, tudo isso a gente já conversou. Verifique se o local da reunião é confortável e atende às necessidades dos associados, destaque um programa interessante, atividade significativa, use métodos múltiplos de comunicação para incentivar a participação. O nosso clube, no final da reunião, a gente estava fazendo um quiz de perguntas. A companheira Tatiana fez várias perguntinhas através de um formulário e, na hora, é sorteado um companheiro e ele tem que responder aquela pergunta, de forma que a gente incentiva os companheiros a estarem estudando sobre Lions, né? Para, não, digamos assim, não passar vergonha lá na hora do quiz. E é uma coisa engraçada, porque principalmente alguns conceitos em Lions Internacional vão modificando e os companheiros com mais tempo de Lions dão umas respostas que estão corretas, mas não estão atualizadas. Então, a gente verificou por muitas vezes isso daí. Então, é bom fazer esse tipo de brincadeira, perguntinha, etc., dar para o diretor animador fazer esse tipo de atividade de forma que puxe os companheiros para dar uma risada, ficar uma reunião descontraída. Convide os associados atuais e potenciais, incentivando a levarem seus amigos. Então, a gente vem numa crescente de trazer amigos, parentes, etc., para poder estar assistindo reunião e envolvendo esse pessoal, eles acabam virando companheiros, etc. Então, tem que chamar para assistir uma reunião. Inclua associados em potencial na sua lista, mantenha os associados que não possam participar dos eventos envolvidos. Durante a pandemia, eu falei muito quando eu estava de secretário do distrito, está na hora da gente puxar da agenda de novo o nome daquele companheiro que saiu durante a pandemia. Às vezes ele teve um problema financeiro, às vezes ele teve mais ressalva em relação à saúde, às vezes ele teve problema de entrar em uma reunião virtual. E agora, a gente retomando essas reuniões presenciais, é a hora da gente conseguir trazer de novo esses companheiros de volta. Então, é mais fácil a gente trazer novamente para o nosso quadro de associados companheiros que já foram leão do que trazer novos leões. A gente não pode deixar de lado trazer novos leões, mas a gente tem que colocar hoje como meta número 1 retrazer de novo esse companheiro que saiu durante esses 2 anos, praticamente, aí de pandemia, tá bom? Use Invite, Facebook, Twitter, aqueles meios de comunicação que nós já conversamos. Isso aqui é um formulário que tem em Lions Internacional. Nada do que eu disse aqui, pessoal, é invenção minha. Tudo isso está em Lions Internacional. É só digitar no Google, seu clube, sua maneira, Lions Internacional. Vocês vão ver um folheto, vão conseguir baixar um folheto com tudo isso que a gente conversou agora. E também essa pesquisa aqui, que Lions Internacional sugere que seja passado para os companheiros, justamente naquela fase do gradativa, né, daquele processo de mudança, para que se verifique quais são os melhores, a melhor metodologia para o seu clube. Então, aqui vem falando de tudo, o que você gostaria de realizar durante a reunião, planejar eventos futuros, etc. Quais são as funções que vocês consideram essenciais, cantar a canção do Lions, invocação, juramento, diretor animador, etc. Então, passando esse formulário, às vezes colocando-se mais perguntas
que vocês achem pertinente colocar, vai se verificar numa primeira etapa qual é a melhor forma de se fazer uma reunião do seu clube, certo? E aí, depois, naquela fase gradativa, que se consiga realmente alinhavar e consolidar essa melhor metodologia. E aí a gente chega a essa pergunta: o que é mais importante em uma reunião? É o protocolo? É o número de companheiros? É ficar uma reunião, digamos assim, banda voou, sem um rito que não é muito rígido, nosso rito? Ou se é a gente flexibilizar totalmente a nossa reunião? E aí, algumas respostas podem ser colocadas, que seriam: as reuniões do seu clube têm que ser bem organizadas e agradáveis. Quando a gente fala de organizada, a gente sempre puxa o nosso protocolo, né, com todas aquelas coisas que foram estabelecidas pelos leões aqui dos nossos distritos múltiplos. Então, nada foi feito por acaso. Com certeza, todos os companheiros, algum companheiro fez uma moção, levou para a Assembleia, e a Assembleia votou de que seria cabível colocar a oração pelo Brasil, seria cabível fazer uma invocação a Deus, seria cabível ter a jaula aberta, a palavra dos convidados, né? A palavra livre e a palavra dos dirigentes. Ah, mas em Lions Internacional todo mundo é igual, por que tem que ter a palavra dos dirigentes separado? Porque, por muitas vezes, pelo menos no nosso clube, a gente tenta, na palavra dos dirigentes, ser realmente os dirigentes que foram convidados, visitantes, né? Desculpa, visitantes, ou um dirigente do clube que tenha uma mensagem no nível distrital. Ah, eu era secretário do distrito. Quando eu entrava na reunião, se eu só queria falar sobre alguma coisa, eu falava em jaula. Mas se eu tinha algum recado do nível distrito, eu pedia para falar na palavra dos dirigentes. Então, é ter essa noção e tentar estabelecer isso dentro do clube. Uma coisa que é notória, eu sou militar, né? Então, de norte a sul do país, a gente vê, eu vou fazendo parte da minha força. Por quê? Eu vou chegar em Manaus ou no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, e eu vou ver o soldado uniformizado da mesma forma. A formatura militar vai seguir a mesma sequência. E isso faz com que todos os militares, né, estejam vestindo assim, vamos dizer assim, é que a gente fala, a gente veste a mesma farda. A mesma coisa Lions. Ontem a gente tinha uma companheira do Rio Grande do Sul, que ela vai migrar provavelmente para o Lions Clube Brasileira Buriti. Ela se sente ambientada numa reunião do LB3, por quê? Porque lá no Rio Grande do Sul a gente segue a mesma sequência. Então, o protocolo não precisa ser uma coisa rígida, mas às vezes ter uma sequência do que vai ser feito dá justamente esse senso de organização que a gente fala aqui e acaba levando a uma reunião agradável, certo? Sensação de que pertence, que estão ligados a algo maior do que eles mesmos. Então, o presidente internacional estava aqui semana passada, ele se sentia ambientado, essa aqui é a instituição que hoje eu sou o presidente internacional. Em todas as visitas que eu faço aos países, eu me sinto ambientado, porque a sequência, o protocolo, de chamada dos dirigentes, etc., é uma coisa que é adotada em todo o mundo. Ah, existem as peculiaridades de cada país, e ele sabe disso. E ele respeita isso. Lions é uma instituição muito, digamos assim, eclética.
de uma forma de que ele vai chegar em todos os países e vai respeitar as tradições ou as resoluções de cada país. E vai se sentir, pelo rito mínimo, pela sequência mínima, ambientado e fazendo parte desse todo. E, Dalton, eu tenho algum tempo ainda? Dalton? Tem sim, companheiro. Pode concluir. Então, eu vou passar rapidamente o vídeo, é 11 minutinhos, certo? Aí a gente encerra e eu vou comentando durante o vídeo se vocês conseguirem me escutar, tá bom? E aí fica como as dúvidas aqui, fica justamente esse vídeo, já vou exibir logo o slide final. Ser um leão é tão gratificante justamente porque servirmos ao lado de pessoas que conhecemos, das quais gostamos e com quem compartilhamos valores semelhantes. Então, daí a importância da gente fazer com que a reunião do nosso clube seja agradável, para que a gente possa justamente compartilhar desses valores junto com nossos semelhantes, que a gente tanto gosta, certo? Isso aqui é uma frase do ex-presidente internacional, Wayne Mende. Muito obrigado, e eu vou tirar essa apresentação e vou colocar o vídeo agora para a gente, tá bom? Justamente esse aqui. Não. Só um instante, por favor. Pronto. Vocês estão vendo aí o vídeo da Natura? Sim. Vocês estão escutando o som? Está sem som. Está sem som. Só um instante, por favor. Continua sem som? Sim. Obrigado, Chico. Continue falando. Deixa eu ver qual foi a falha técnica aqui. Na hora de reativar o som lá, você tirou de novo. Foi isso que apareceu aqui. Foi. Na hora de reativar o som, você tirou de novo. Não, isso aí eu modifiquei. Eu acho que vai dar ruim. Esse vídeo é muito realmente interessante. Eu acho... Seria muito bom apresentar, viu, Ed? Ele é um vídeo excelente. Sim. Eu vou passar o link, companheiros, desse vídeo. Eu acho que eu não vou conseguir exibir ele. Tá dando... Não estou conseguindo identificar o que é que está travando a passagem do som. Mas ele fala basicamente sobre o quê? Ele compara, num determinado momento, uma instituição que já foi muito rígida, né? E estudando os processos, verificando como o que estava acontecendo dentro da instituição, eles verificaram que existia uma grande lacuna, né, de evolução, de adaptação aos novos tempos. E aí ele faz a comparação dessa instituição, não vou falar qual é a instituição, etc., certo? Para quando vocês assistirem o vídeo, vocês verificarem isso, de como ela era e como ela ficou, fazendo comparações pequenas, não muito abrangentes, né? Mas que já se consegue verificar essa mudança. E aí o que a gente ia puxar para a nossa instrução era justamente o quê? Será que Lions vem buscando essa mesma evolução? Como eram as reuniões no passado e como elas são hoje?
eu lendo, né, eu pude ver que existiam brincadeiras sem graças no começo das reuniões de Lions Internacional. O diretor animador faziam algumas brincadeiras que não se cabe hoje, né? E as coisas foram evoluindo ao passar dos tempos até a gente chegar aos moldes do que nós fazemos nossas reuniões. E cabe verificar, né, que nós nem temos tanta rigidez, os companheiros que são maçons aí podem atestar isso daí, como é um rito de uma reunião maçônica, né? A gente tem a nossa sequência, não vou chamar nem de protocolo, a nossa sequência da reunião, né, o protocolo ali, a pauta da reunião, e que a gente não se amarra muito aquilo ali, por muitas vezes se esquece alguma coisa que não é necessário, não vai macular uma reunião onde projetos bonitos são realmente ali, já foram alinhavados, já foram acertados. Então, em resumo, né, o que eu queria passar aqui nessa noite é que os companheiros tenham flexibilidade durante a reunião, que verifiquem junto aos companheiros qual é a melhor forma de se fazer a reunião do clube, e que não se esqueça que o quê? Que, eu vou flexibilizar a reunião de diretoria. Por muitas vezes, que eu conversei aqui, eu falei, às vezes a gente está sentado aqui na mesa almoçando, e como grande parte da diretoria do meu clube é família, a companheira Terezinha, a Tati, a Fabiola, Eliomar, às vezes a gente está com algum convidado, o Samuel, etc. Às vezes a gente fala, já fizemos a reunião de diretoria aqui. E sem querer, a gente fez realmente uma reunião de diretoria. Muita coisa a gente traçou ali. O que a gente não pode esquecer é de, pelo menos, uma vez por mês, a gente fazer uma reunião nos padrões que foram estabelecidos dentro do DMLB, de forma que não se esqueça de como é que é feito realmente uma reunião de Lions Internacional, dentro dessas resoluções que nós temos dentro do nosso DML, né? Então, foram resoluções, caso tudo que eu falo aqui, né, conforme eu falei para o distrito ano passado, eu não concordo com a nova metodologia de lançamento, as métricas, né? Eu falava o tempo inteiro, companheiro, todo o Brasil está usando. Se você não fizer isso, você vai estar prejudicando o seu clube. Se você não concorda, nada impede de você mandar uma solicitação para o DML, né, de forma que seja estudado aquilo ali, baseado no estudo, etc., para aprovação e modificação. A mesma coisa é o nosso protocolo. São resoluções que foram acertadas, que são imutáveis? Não. Se o companheiro exemplo, bem esdrúxulo, eu não concordo com a oração pelo Brasil no final. Eu queria que fosse a oração por São Francisco de Assis. Ele pode propor? Pode. Vai ser estudado no Conselho de Governadores dos distritos múltiplos e vai ser verificado a adequação daquilo ou não. E como nós fazemos parte de uma instituição, a partir do momento que se estiver estabelecido aquilo ali, nos cabe a gente colocar aquilo ali de forma que a gente consiga justamente ser agradável para todos os companheiros, sem a distinção de se ele é do DML1, DMLB2, do DMLC. O Jânio, durante essa pandemia, participou de diversas reuniões virtuais, inclusive de fora do Brasil, eu acho. Então, ele conseguiu ver que ele se sentiu à vontade, ele sabia o que ia acontecer naquela reunião, porque os companheiros seguem aquele rito. E era uma reunião que existiam convidados. Então, se cabe seguir o protocolo. Agora, numa reunião interna nossa, para que ela se torne mais agradável, tem que se verificar o que pode ser capado, né, o que pode ser adaptado para que essa reunião fique agradável para o clube.
tá bom? Acho que já me alonguei demais. Eu vou, junto com a palestra, mandar para o Dalton e o link do vídeo. Vale a pena assistir esse vídeo, é bastante interessante aí. Obrigado por me escutarem e boa noite a todos. Obrigado, nosso líder, companheiro Eric. Nós vamos deixar os comentários para o final, tá, pessoal? Hoje a gente não vai fechar a sala. Ontem, sem querer, a gente encerrou a reunião quando o pessoal poderia bater um papo a mais. Então, terminando a palestra do Jânio, quem quiser ficar conosco e conversar, a gente terá esse momento, tá ok? Antes de passar a palavra para o Jânio, eu vi que o nosso governador está presente. Governador, você quer fazer uso da palavra agora ou prefere fazer no encerramento? Pode ser no encerramento para não atrapalhar o fluxo normal que está tendo, tranquilo no final. Então, tá bom. Então, depois de todo esse material, pessoal, parabéns, viu, Eric, pela apresentação, pelo treinamento, está se tornando aí um especialista nesse assunto, e a gente espera que esse grupo de instrutores dê sequência, que é muito melhor a gente ver treinamentos ministrados por leões do nosso distrito. A gente está muito satisfeito em ver o avanço dos nossos instrutores. E agora, com a palavra, nosso companheiro Jânio Dias de Oliveira, para apresentar sobre a iniciativa de qualidade para clubes. Companheiros leões, companheiras leão, domadoras, o companheiro Fernando França, boa noite a todos. Vamos aqui começar. Dalton, está aparecendo em tela inteira? Abri um arquivo aqui, deixa eu ver. Eu minimizou. Faz assim, tela inteira. Certo. O nosso tema hoje, iniciativa para a qualidade do clube, no caso, nosso distrito LB3. Como eu falei ontem no final, apesar de termos separado em 4 temas para 4 palestrantes, 2 ontem e 2 hoje, são temas unidos e, às vezes, eu falarei de alguma coisa da companheira Lúcia de ontem, do companheiro Eric hoje e do companheiro Ayrton de ontem. Porque são todos temas referentes ao clube, ao associado, ao distrito, e sempre para se melhorar a qualidade de tudo, do associado, do clube e do distrito. Numa primeira etapa, nós vamos entender o processo de mudança. Numa segunda etapa, nós vamos determinar a necessidade de mudança utilizando as avaliações críticas, né? Estamos sempre num processo de mudança, nunca paramos. Numa terceira etapa, nós vamos definir metas. Numa quarta etapa, nós vamos desenvolver planos. Deixa eu só marcar quantos minutos aqui para eu ter uma noção depois. E numa quinta etapa, nós vamos implementar e sustentar a mudança. Então, nós vamos fazer várias etapas, uma completando a outra. Então, nessa primeira etapa, o que nós vamos fazer primeiro? Entender o processo de mudança. Então, nós precisamos o quê? Sempre falado em muitas reuniões. Nós vamos rejuvenescer o nosso clube com novos associados. E quais as oportunidades que existem para expandir o quadro associativo? Existe o convite, existe a possibilidade dos companheiros, eles estão abertos a novos associados ou não? Existe uma resistência? Qual é o seu plano de recrutamento de associados? Qual a sua atividade? De que forma você quer recrutar um novo associado? O clube realiza uma cerimônia de posse significativa e ele fornece uma orientação eficaz. Nós sabemos de caso em que só depois da posse, quando o tesoureiro vai cobrar desse novo associado, é que ele descobre que tem que pagar mensalidade, tem que pagar taxa e pecúlio. Não, então, antes disso, tem que ser, antes da posse, no ato do convite, nós temos que explicar para esse novo associado que existe uma despesa, né? Nós não fazemos a campanha para bancar os nossos jantares, então existe uma despesa que vai sair do bolso.
de taxas de mensalidade, de pecúlio e de outros eventos. Por exemplo, vai na convenção, dia 13 e 14 de maio, é por conta do associado. Então, essa orientação tem sido eficaz ou o sócio se assusta poucos meses depois de tomar posse? Os associados, eles são incentivados a patrocinar novos associados, eles são reconhecidos, digamos, antes da pandemia. Não sei hoje, mas a associação mandava o diploma do novo sócio e o diploma do padrinho, inclusive o distintivo para o padrinho para o associado que apadrinhou um novo associado. Então, e o clube? Como o clube está incentivando a entrada de novos associados? 2, nós vamos revitalizar o nosso clube com novas oportunidades de serviço. Nós estamos lá para trabalhar, para servir. Então, os projetos de serviço do clube, eles são relevantes para as necessidades atuais da comunidade? Numa dessas várias capacitações e cursos que eu participei, surgiu lá o caso que um clube fez uma campanha muito grande para conseguir comprar uma máquina que ela produz, né? Ela monta as fraldas geriátricas. E, ao final da campanha, comprou a máquina e doou para, tipo, uma Santa Casa, um asilo, eu não me lembro exatamente, mas uma instituição que precisava dela. Só que, ao chegar lá, a direção falou assim, não, nós agradecemos, mas nós não precisamos. Nós temos o doador de fraldas geriátricas que atende às nossas necessidades. Então, quando você faz um projeto de serviço, você analisou se a sua comunidade está precisando realmente daquilo? Tem que admitir. Os associados, eles estão entusiasmados e envolvidos ativamente nos projetos de serviço. Aí, esse projeto que nós estamos fazendo, ele foi explicado para os associados como ele acontecerá, o objetivo dele, às vezes não explica, e o associado ele não vai envolver, ele não vai vender aquele bilhete, ele não vai carregar uma mesa, uma cadeira, porque ele não entendeu o objetivo daquele projeto. Então, ele fica desanimado. A liderança do clube é receptiva às ideias dos associados para novas ideias de serviço? O clube tem algum projeto de destaque? Então, muitas vezes falamos, o associado antigo ele não aceita a ideia do associado novo. Gente, então vamos juntar isso, vamos juntar a experiência do associado antigo e a disposição e a ideia nova do novo associado. Vamos crescer, vamos os dois crescer com isso. E o clube que tem algum projeto de destaque, aquele projeto que realiza todo ano, ele vai fazer mais efeito na comunidade, vai se destacar mais e chamar mais a atenção da comunidade, mostrar o Lions Club para a comunidade. Uma terceira parte, destacar-se do desenvolvimento, liderança e operações do clube. Os dirigentes do seu clube, eles participam de treinamento para ocupar o cargo? Isso aqui é um treinamento. É específico para presidente, secretário, tesoureiro? Não, mas é para os dirigentes, para os nossos líderes. Então, os próximos dirigentes, eles estão participando desse treinamento ou de outros? Os dirigentes participam das reuniões de divisão ou região? Não está fazendo, mas quem sabe, procura o presidente da sua divisão, da sua região, vamos fazer, vamos nos encontrar, vamos nos conhecer, vamos trocar ideias. As reuniões e eventos são planejados e gerenciados de forma eficaz? O companheiro Eric deu vários detalhes agora de como organizar tanto a reunião como os eventos. Eles têm data definida, tem o vestuário, tem a alimentação definida, tem o local marcado, com data, com boa antecedência. Marcar de última hora, ninguém vai. Cada um já tem os seus compromissos. E os associados do clube? Eles são incentivados a assumir cargos de liderança?
Ou a gente pensa assim, não, fulano vai dar conta, não. E muitas vezes, aquele associado, aquele companheiro que nós achamos que não dá conta, mas ninguém deu oportunidade para ele assumir um cargo, para ele assumir uma função. E não precisa, digamos, ser um cargo importante, mas ser o gestor, o organizador, o diretor daquele evento, que seja conseguir o patrocínio, né, uma função dentre várias daquela campanha, daquela promoção, daquele evento do clube. Então, vai se dando várias funções para encontrar melhor onde aquele associado se encaixa. Os associados, eles participam regularmente das funções do clube. Tem companheiro que vai ser presidente e nunca foi secretário, nunca foi tesoureiro, nunca pegou a chave do clube. O clube opera de acordo com o Código de Ética. Muitas das vezes, nós lemos o Código de Ética e os objetivos da Associação Internacional apenas na cerimônia de posse do novo associado. A gente não lê de novo, a gente não relembra. Então, de vez em quando, como instrução leonística, não precisa necessariamente ler o código inteiro, mas leia um item, um parágrafo. Na próxima reunião, lê o parágrafo seguinte para lembrarmos, para sempre estarmos lembrando, não precisa exatamente decorar, mas lembrando e, principalmente, praticando. E você precisa reconsiderar o formato das reuniões? É necessário reconsiderar o formato das reuniões? São convidados a compartilhar suas ideias para que saibam que sua opinião é valorizada? Os associados, eles têm essa oportunidade durante a reunião de compartilhar suas ideias, fazer perguntas para entender melhor aquele projeto? Ou não? É só o presidente, é só a diretoria que fala e não se abre oportunidade para os demais sócios opinarem e participarem e aumentarem e acrescentar no projeto? Número 4, compartilhar as realizações do seu clube com a comunidade, o tal do marketing. O clube é ativo nas redes sociais? Tem Facebook, tem Instagram, tem o Twitter, tem o próprio WhatsApp, que temos usado bastante. Nós estamos usando essas redes sociais para mostrar o nosso clube, mostrar o que fazemos? O seu clube tem um e-clubhouse, tem um website para se divulgar? Os associados são informados sobre os problemas e os eventos do clube ou fica um grupinho escondendo e resolvendo tudo? Não, que os associados participem de tudo. Seja um problema, seja solução, todos podem ajudar, todos estão ali com o objetivo de fazer um crescimento pessoal e um crescimento do clube. Como você está mantendo o público informado sobre seus eventos? Você está informando, por exemplo, aquela pessoa que patrocinou a sua campanha de saúde, ela recebeu, que seja pelo WhatsApp mesmo, um pequeno resumo do que aconteceu, do sucesso do seu evento, da sua campanha, de quantas pessoas foram atendidas, por exemplo, de quantas consultas médicas, oftalmológicas, exames e corte de cabelo. É bom para aquela pessoa, o próximo ano, a próxima campanha, aquele empresário, aquela pessoa, aquele profissional, pessoa física, estar animado. Eu doei o ano passado, eu patrocinei, eu ajudei, então eu vou ajudar de novo para valer a pena um próximo evento. Uma segunda etapa, determinar a necessidade de mudança utilizando as avaliações críticas. Então, agora nós vamos analisar o que eu já falei, mas respondendo algumas perguntas. Então, eu vou fazer aqui algumas perguntas e vocês vão pensando nisso e depois levar para o seu clube, para a sua campanha. Lembrando que eu não inventei nada disso aqui, isso aqui está no site da Associação Internacional. Então, uma primeira avaliação. Rejuvenescer seu clube com novos associados. Então, imagine as perguntas que eu vou fazer, imagine com que frequência isso é verdade. Isso é importante? As perguntas são: precisamos de mais associados para apoiar nossos projetos. É importante? O nosso clube procura ativamente associados potenciais e os recruta com sucesso. É sempre que acontece isso?
Os esforços de recrutamento são reconhecidos e apoiados. Nosso clube atrai e recruta associados jovens. Isso está acontecendo sempre, precisa ser renovado. Nosso clube atrai e recruta famílias. O companheiro Eric acabou de dar um exemplo lá no Brasília, Buriti. Nosso clube recruta líderes comunitários que podem ajudar a avançar nos nossos projetos. Nós estamos fazendo isso com os líderes comunitários? Nós precisamos disso ou não? Os nossos associados são bem-vindos e envolvidos em atividade imediatamente. Novos associados recebem uma cerimônia de posse marcante. Nós estamos fazendo essa cerimônia de posse? Nós estamos dando funções para os novos associados ou estamos deixando de lado? Os novos associados recebem uma orientação que é envolvente e informativa. A orientação do novo associado é concluída nos primeiros 90 dias. Então, isso é importante, nós estamos fazendo isso em nossos clubes. O meu clube é muito acolhedor e me faz sentir como parte do grupo. Planejo ser um associado atuante do meu clube no futuro próximo. Então, como que tá? Eu já estou me sentindo bem? Eu não? No futuro que eu vou me sentir bem no meu clube? E o meu companheiro, a minha companheira domadora, já está se sentindo bem ou ainda vai se sentir? O que está faltando? Perguntas básicas nessa parte. Quais ações o clube pode adotar para recrutar associados? Como o clube pode manter os associados interessados e envolvidos em nossas atividades? Como que nós estamos fazendo isso? Esse recrutar, esse interesse do associado, esse envolvimento. Nós estamos fazendo isso ou deixando de lado? Pensando nos associados que deixaram o nosso clube, o que poderia ter sido feito de forma diferente para mantê-los como associados ativos e comprometidos? O que aconteceu que causou a saída? O que poderia ter sido feito para mantê-los? Estamos analisando isso ou apenas deixando o associado sair e nunca mais? Você pratica de vez em quando? Quem você conhece que estaria interessado em apoiar ativamente a missão do nosso clube? Escreva, faz a sua listinha, um nome, um contato, troque ideia com outro companheiro e depois leve para a comissão de associados. A nossa avaliação 2. Revitalizar seu clube com novas oportunidades de serviço. Então, da mesma forma, eu farei algumas perguntas para você analisar com que frequência isso é verdade e se isso é importante. E daí você vai fazer a sua análise como associado, como participante das campanhas, como participante do seu clube, e depois levar para o seu clube, imaginando lá para outros associados também. Então, exemplo, nosso clube oferece muitas oportunidades de projetos de serviços práticos significativos. Nossas atividades de serviço são bem gerenciadas e fazem bom uso do meu tempo. Então, será que nossos projetos são significativos? Nossas atividades, elas são gerenciadas para usar bem o meu tempo, né? Que todo mundo, nós temos pouco tempo. Nossas atividades de serviço fazem com que eu me sinta como se estivesse fazendo algo para ajudar ao próximo? Nossas atividades de serviço atraem novos associados para o nosso clube? Então, isso é importante de eu me sentir fazendo algo para o próximo? Com que frequência nós estamos, através das nossas atividades, atraindo novos associados? O nosso clube está envolvido nos projetos do distrito ou distrito múltiplo? É importante que nossos projetos sirvam às necessidades da nossa comunidade local. Então, existe uma demanda para a cadeira de roda, existe a demanda para a muleta, para a cadeira de banho. Então, aí sim, vamos atender essa necessidade. Uma campanha que o distrito fez, lá no início da pandemia, aquela distribuição das máscaras de plástico, lá, né, que foi distribuído para todos os clubes, e esses clubes repassaram ou à prefeitura ou a outras instituições.
E, de vez em quando, o distrito programa campanhas maiores, ou até a própria associação, a questão de diabetes, que dia que é para falar de diabetes, que dia que é para falar de meio ambiente. Estamos participando desses projetos? Eu vejo o impacto dos nossos projetos, eu percebo que nossos projetos estão beneficiando. Todos os associados têm a oportunidade de ter um papel de liderança nos projetos. Então, dentro de uma campanha, existem muitas funções. Então, o companheiro vai se adaptar melhor em algumas lá. Eu, por exemplo, eu confesso que eu tenho dificuldade em vender ingresso, mas eu sou ótimo para carregar uma mesa e uma cadeira. A contribuição do nosso clube para o melhoramento da sociedade é significativa? Nós estamos melhorando nossa cidade, nossa sociedade. O nosso clube tem parceria com organizações comunitárias ou empresas para identificar áreas de necessidade e alavancar recursos. A parceria está em moda. Hoje, aqui em Tupaciguara, por exemplo, nós somos parceiros do Rotary, do Centro Espírita, do Centro Espírita Amor e Fé, da Casa Espírita Amor e Caridade, do Sindicato Rural. Mês que, agora em junho, aniversário de Tupaciguara, haverá a exposição agropecuária, somos parceiros, trabalhamos lá na portaria arrecadando alimentos e com outras entidades, e aí encontramos lá e mantemos essa parceria com as entidades da cidade. O nosso clube faz parceria com organizações comunitárias, empresas e outras partes interessadas para alavancar recursos. O nosso clube está ciente que utiliza o financiamento disponível via Fundação de Lions Internacional, que, ao mesmo tempo que nós doamos para a Fundação Internacional, nós também podemos receber recursos, se não me engano, Patos de Minas, agora nessa época de chuva, é que recebeu um recurso lá, se não me engano. O nosso clube está ciente e utiliza os recursos de planejamento de projetos disponíveis via Lions Internacional. O nosso clube convida Léos e outros jovens para servirem conosco. Então, a maioria dos nossos clubes tem pessoas com mais idade. Então, nós convidamos jovens para participarem, para nos ajudarem nas nossas campanhas. Isso é importante. O nosso clube efetivamente levanta fundos para apoiar nossas atividades e projetos de serviço. Estamos fazendo isso, levantando fundos através de campanhas, de promoções, ou estamos só tirando do bolso? Perguntas básicas nessa área. Você tem alguma sugestão a respeito das questões ou ideias de como podemos aprimorar nosso serviço? Hoje mesmo houve uma reunião de companheiros leão e domadoras para organizar o chá do cobertor. Então, cada uma deu uma ideia, ao invés da chávena que precisa alugar, nós vamos comprar um copo mais resistente. Decidiram quanto de quitanda, qual forro vai alugar, vai usar os nossos. Então, nós estamos analisando, nós estamos dando sugestões nas nossas campanhas para melhorar nossas campanhas, nossas promoções e nosso serviço. Qual é seu projeto ou atividade favorita? Claro, alguns companheiros têm a campanha preferida. Qual é seu projeto ou atividade menos favorita? Por quê? O que acontece naquela situação, naquela campanha que te desagrada? Vamos trabalhar isso, vamos imaginar, vamos debater, conversar sobre isso. Quais novos projetos potenciais devem ser considerados? Pode ter novos projetos ou tem que ficar nos de sempre? Existem projetos atuais que devem ser reconsiderados ou recriados? A mudança não quer dizer que temos que mudar, mas estamos sempre num projeto de mudança e de aprendizagem e de aperfeiçoamento. Avaliação número 3. Destacar-se no desenvolvimento de liderança e operações do clube. Algumas perguntas básicas, com que frequência, e vamos analisando com que frequência isso é verdade e se isso é importante. O clube incentiva todos os associados a buscarem posições de liderança? Os dirigentes do clube mantêm os associados informados sobre as decisões do clube? Ou é só a diretoria que sabe que decide e entrega pronto tudo para o associado, só fazer? As decisões do clube são inclusivas, justas, transparentes, todo mundo fica sabendo?
As reuniões e eventos são bem organizados e comunicados, né? Vamos marcar com antecedência, vamos organizar bem para que o associado se sinta bem no ambiente e no decorrer da reunião. As reuniões são agradáveis, né? São divertidas, são produtivas, ou a reunião discute e não sai nada de lá. A tecnologia usada para ajudar o clube a operar eficientemente, o grupo de WhatsApp está funcionando ou só está tendo bom dia, boa tarde, boa noite? A expectativa do meu clube em relação ao meu envolvimento é razoável. Os líderes distritais efetivamente apoiam nossas operações e atividades de clube. Isso é importante, o meu envolvimento? É importante o líder apoiar? Os associados são reconhecidos por sua dedicação. Os associados sentem-se comprometidos e consideram que o tempo deles é bem utilizado. Isso é importante, o associado se sentir comprometido? O clube está aberto para novas ideias e muitas vezes elas são implementadas. É verdade? Pode ter nova ideia no seu clube? Estou satisfeito sobre como o clube é gerenciado. Se eu estou satisfeito, ótimo, então a minha participação será cada vez maior. O meu clube me oferece oportunidades de relacionamentos que me ajudam pessoal e profissionalmente. Claro, eu estou me relacionando com pessoas agradáveis, com pessoas de bem. Então, elas vão me ajudar pessoal e profissionalmente. Eu vou ter mais contatos profissionais, eu vou ter mais contato pessoal, vou me socializar melhor. Uma das últimas associadas que entrou no nosso clube, ela, quando nós fomos convidá-la, ela falou assim, não, mas eu não posso participar, não, porque eu brigo, eu falo, eu discuto. Eu falei, companheira, mas é uma oportunidade de você aprender, de você melhorar. Você vai aprender a ouvir, o outro também pode ter razão. Ouça o argumento do outro, mesmo que seja contrário ao seu, mas isso vai te ajudar a crescer. Perguntas básicas. Você tem perguntas a respeito das operações do nosso clube? Você tem feito essas perguntas durante as reuniões? Que melhorias poderiam ser feitas nas reuniões do clube? O Eric acabou de falar dessas melhorias que podem ser feitas, desde que você argumente, você convença com o seu argumento que podemos melhorar o protocolo, o ambiente da reunião. Que mudanças fariam a sua participação mais significativa? O que precisa mudar no clube, na campanha, para você participar mais? Existe algum conflito dentro do clube? Sim ou não? Se é positivo, como este conflito pode ser evitado ou minimizado? Como você, como associado, pode ajudar a minimizar, a diminuir e resolver esse conflito? O clube precisa de mais comunicação entre os associados? Sim, não? Como? Vamos melhorar. Se você pudesse mudar alguma coisa, o que seria? Pense nisso no seu clube. Você está alguma coisa insatisfeito? Quer mudar? Então, construa o seu argumento e vá lá na reunião e fale. Tente mudar. Por que não? Uma avaliação número 4. Então, nós estamos avaliando vários setores do nosso clube, da nossa atuação, para depois trabalharmos a mudança. Avaliação número 4. Compartilhar as realizações do seu clube com a comunidade. Com que frequência isso é verdade? Isso é importante? Nossos projetos e eventos do clube têm visibilidade na comunidade. O pessoal está sabendo o que vocês estão fazendo? Usamos nosso website ou mídia social para envolver a comunidade em nossas atividades. Estamos divulgando? Usamos roupas do Lions durante nossas atividades de serviço. Nosso clube é apresentado em eventos sociais locais ou meios de comunicação. Confesso uma falha terrível minha. Nós fomos fazer umas visitas procurando patrocínio e depois, lá na terceira visita que eu me lembrei, eu estava de distintivo, mas eu deveria estar com o uniforme do meu clube. Identifica muito melhor. Os eventos sociais, eu fui numa reunião da Câmara
era um outro objetivo, um outro assunto. Mas, felizmente, quando citaram meu nome, citaram o Jânio representando o Lions Club. Nós trabalhamos efetivamente com nossa mídia local para obter cobertura positiva. Quando fazemos uma campanha, nós divulgamos nessa mídia para ela dar a cobertura. Nossos eventos e oportunidades especiais para servir são efetivamente comunicados aos associados. Todo mundo está lendo a mensagem do WhatsApp. Eu sei de gente no nosso grupo que não lê a mensagem do WhatsApp avisando da reunião. Eu tenho que ligar, lê lá, reunião é tal dia, tal horário. Eventos e oportunidades para servir são efetivamente comunicados à comunidade. Nós estamos divulgando antes para a nossa comunidade. O nosso clube é respeitado e tem uma posição de prestígio na comunidade. Seu clube está participando, por exemplo, de conselhos municipais. Tem uma cadeira lá reservada para o seu clube. O companheiro, companheira, titular, suplente, está lá participando das reuniões daquele conselho. Os nossos líderes comunitários apoiam nossas atividades de clube, eles também participam, são comunicados. As notícias e informações que recebo do meu clube são oportunas e atualizadas? Ou não, depois de uma semana é que estão lembrando de avisar o companheiro que vai acontecer tal coisa, ou até que já aconteceu. Perguntas básicas. Como as pessoas em nossa comunidade veem em nosso clube? Existem aspectos positivos, existem negativos, mas de que forma eles estão vendo? O clube está efetivamente utilizando os seguintes meios de comunicação. Vamos analisar isso também. Publicações comunitárias locais, numa escola, num outro grupo de WhatsApp que envolva mais gente, Facebook. Publicações e websites governamentais locais, nós temos essa possibilidade de ter essas publicações. Os grupos comunitários locais, religiosos, de interesse pessoal, nós estamos participando disso e divulgando. Na rádio, na televisão, em outras mídias, nós estamos divulgando nossas campanhas, nosso trabalho. Em quadros de avisos comunitários, os patrocinadores de eventos comunitários estão sabendo das nossas campanhas e podendo patrocinar nossos eventos também? Outras perguntas. O que nosso clube pode fazer para reformular a opinião pública a respeito de Lions e aumentar nossa visibilidade? Como podemos fazer isso? Como podemos divulgar melhor para que a comunidade, o poder público, empresas, profissionais possam conhecer mais do Lions e colaborar? Uma terceira etapa, definir metas. Então, se nós analisamos de forma crítica o nosso clube, nosso associado, nossa atuação, então vamos agora imaginar que vamos definir metas. Uma vez que as avaliações foram discutidas, o clube precisará definir metas SMART. Isso vai ajudar o clube a determinar prioridades e será a base para o planejamento futuro. Nós, então, devemos definir metas SMART. O método SMART é que a meta seja específica, mensurável, atingível, relevante, temporal. Como específica? O que? Como? Onde? Vamos definir, então, que ela seja o mais específica possível. O que nós vamos fazer? Como nós vamos fazer? Onde nós vamos fazer? Que ela seja mensurável. Ela crie critérios, meça seu progresso, vamos medir essa meta para podermos atingir. Que ela seja atingível, avalie se sua meta é viável. Né? Um exemplo, você coloca uma meta que você vai colocar 100 associados, novos associados no seu clube dentro de um ano. Lamento, não é atingível. Então, que ela seja atingível, a sua meta. Que ela seja relevante. Sua meta fala ao seu coração, ela atende a você, ela atende ao seu clube, ela atende à sua comunidade. Que ela seja temporal, então defina um prazo limite para a sua meta. Você não pode, vou colocar 10 novos associados.
Durante quanto tempo? Em 6 meses, em 1 ano, em 2 anos? Então, é a sua gestão mais a gestão do outro companheiro? Então, toda meta deve ser específica, o que ela vai fazer, mensurável, que ela seja medida, que ela seja atingível, que ela seja relevante para todos e dentro de um prazo de tempo. Então, uma meta específica, ela tem uma maior chance de ser realizada do que uma meta generalizada. O seu objetivo terá mais enfoque se ele for claro. Mensurável. Quando você medir o seu progresso, saberá se está no rumo certo, cumprindo prazos e sentindo a realização, que o estimula a continuar até alcançar o objetivo. Se você não consegue medir, não consegue administrar. Se você não consegue medir, você não vai entender, você não vai perceber. Você está fazendo, está dando tudo certo, está dentro do prazo, nós vamos conseguir, nós já realizamos isso, então podemos realizar aquilo. Então, vamos sempre medir nosso objetivo. Que essa meta seja viável, ela tenha controle sobre a realização da sua meta. Se não houver nada que possa fazer, então você não terá sucesso. Que a meta seja realista. As metas devem ser desafiadoras, mas não tanto que seja impossível realizá-las. Sem associados um prazo de 1 ano, você não vai conseguir. Pode até conseguir para perder 90 depois. E que a meta seja delimitada. Ela estabeleça um prazo para a meta. A semana, meses, uma meta anual. Colocar um ponto final na sua meta lhe dará um foco claro para o qual deve trabalhar para ser alcançado. Então, tantos associados, num prazo de 1 ano. Então, dentro desse 1 ano, desse período de 12 meses, você vai analisando as etapas dela, se você está conseguindo realizar, para depois chegar num prazo final e se ela foi realizada ou não. 4ª etapa, desenvolver planos. Você precisa definir prioridades e atribuir as metas. Uma vez que as metas são definidas, determine as prioridades de longo e curto prazo e atribua metas a comitês ou força-tarefa. Então, se é para novo associado, se é para consultas médicas, forme um comitê, uma comissão de alguns associados que vão tomar conta daquilo. Não é só o presidente, secretário tesoureiro. Os demais, lembre-se, os demais associados têm que ser envolvidos nas atividades. Então, crie uma comissão para lidar com essa meta, para lidar com partes da meta. Algumas metas serão atribuídas a um comitê permanente e outras precisam de uma atenção especial e que talvez a diretoria acompanhe melhor, mas que exista uma comissão para cuidar dela, envolvendo mais associados. Por exemplo, um aumento de associados, a meta de aumento de associados é do comitê de quadro associativo. Para garantir o envolvimento do novo associado, podem envolver várias iniciativas e até outras comissões. A comissão de sede, por exemplo, envolve esse novo associado para que ele conheça o prédio, conheça o que o clube tem. Incentive todos os associados do clube a se envolverem na busca de soluções. Todos têm ideias que podem ser utilizadas. Preparar e planejar para a mudança. Uma vez que as metas são definidas, as equipes devem se reunir para discutir os esforços e recursos necessários para atingi-las. Então, aquela equipe que vai conseguir médicos, espaço físico e exames para fazer uma feira de saúde, ela vai se reunir e definir o que precisa de material, de recursos materiais, de recursos físicos, de recursos humanos para atingir aquela meta. Existem, a própria Associação Internacional preparou, formulários que podem ajudar os membros da equipe a organizar os seus pensamentos. Existe uma planilha do processo de planejamento. Ajuda a determinar as tarefas e recursos, pessoas e materiais que são necessários para alcançar a meta. Então, esse formulário já está pronto no site, podemos repassar o link do site depois. Aqui estou mostrando um pouco pequeno
principalmente para o pessoal que está usando celular, mas é uma planilha do processamento de planejamento. Declaração de metas. Então, quais as tarefas para atingir a meta? Quais os desafios dessa meta? As possíveis soluções. E vai se analisar os recursos necessários com pessoas e com materiais. Mostrando agora um pouco melhor, ó, declaração de metas, tarefas, desafios e as possíveis soluções. Então, é um formulário para se escrever, para se preencher, para ir analisando com mais facilidade. Existe a planilha de planejamento de ação. Ajuda a equipe a descrever etapas detalhadas para alcançar a meta e o prazo para a conclusão. Ó, a planilha do plano de ação. Qual meta? Então, você vai escrever ali a sua meta. Como atingir essa meta? Quais as etapas? Quando atingir essa meta? Qual o prazo para a conclusão? Quem? Quais são as pessoas responsáveis pela ação? Como poderemos saber se a etapa de ação foi realizada ou não? Então, vamos escrevendo essas etapas, esses obstáculos, essas metas, para aí sim analisarmos com calma cada comissão, com a ajuda da diretoria, se está se atingindo e se é possível atingi-la. Uma quinta etapa, estamos quase terminando. Implementar e sustentar a mudança. O que nós analisamos lá atrás? Como rejuvenescer nosso clube com novos associados, com serviço, analisando a nossa participação, analisando a organização do nosso clube. Então, é necessário uma mudança? É. Então, vamos implementar e vamos sustentar essa mudança. Não é implementar, largar para lá e depois não muda nada e não melhora em nada. Então, nós vamos implementar a mudança. Definir e alcançar referenciais para manter os planos em andamento. Acompanhar as conquistas desses referenciais. Cada referencial deve ter um prazo acordado. Então, cada meta tem um prazo. Então, nós vamos implementar essa mudança até quando? Os relatórios de status regulares devem ser incluídos em cada reunião do clube até a conclusão. Lembre-se de comemorar os referenciais e o sucesso final. Então, estamos realizando uma mudança, estamos realizando a meta. Então, vamos fazer esses relatórios durante as reuniões para que todos se envolvam e tenham conhecimento do que está acontecendo. E vamos sustentar a mudança. A mudança normalmente resulta em mais mudança. Então, quando você começa a realizar uma meta, talvez você possa imaginar uma segunda, terceira meta que parta da primeira ou não, que seja complementar, que seja a primeira meta dividida em duas. Sempre haverá uma mudança, desde que se haja para essa mudança e desde que se queira, se aceite a mudança. Durante o processo de implementação, muitas vezes são encontradas novas oportunidades que podem ser incorporadas aos planos novos ou existentes. Então, vamos aproveitar essas oportunidades, essas ideias, essas possibilidades que aparecem sempre para nós e para o nosso clube. Inclua todos os associados do clube no processo para que eles possam contribuir e ser envolvidos. Todos estão ali querendo participar. Então, mesmo que haja um comitê organizador, comitê responsável, todos podem participar e contribuir. Dicas para mudanças efetivas. A mudança é uma atividade de grupo. Então, construa um comprometimento e entusiasmo pela mudança ao envolver todos, desde o seu novo associado até o associado mais antigo. Todos estão ali querendo o melhor. Todos têm um interesse comum no sucesso do clube. Então, todos vão ali para trabalhar, para contribuir com o sucesso do clube e o sucesso individual de cada um. Se o seu clube melhora, eu acredito que você melhora. A mudança deve ser comemorada.
incentive os associados a celebrarem os marcos para que sejam inspirados a continuar. Então, conseguiu o compromisso de que 5 médicos atenderão gratuitamente no dia da Feira de Saúde. Vamos comemorar, vamos divulgar isso. Analise as avaliações a cada ano para encontrar novas formas de aprimorar o clube. Tudo isso que eu li antes, todas essas perguntas, avalie, de certa forma, anualmente, para que você sempre aprimore você mesmo e o seu clube. Adicione novas questões que forneçam uma visão mais aprofundada das necessidades do seu clube e da sua comunidade. Nosso trabalho é para colaborar com os trabalhos e metas da governadoria, na pessoa do companheiro Fernando França, governador 2021 e 2022. A equipe de liderança global, coordenada pelo companheiro Dalton, composta pelo companheiro Leão Ayrton Pinhal, do Lions Clube Uberlândia, 1º de maio, companheiro Eric Alves Branco, do Lions Clube Brasília Buriti, companheiro Jânio Dias, do Lions Clube Pociguara, e a companheira Lúcia Faria Guiar, do Lions Clube Uberaba, Nair da Silva Oliveira. A equipe agradece a atenção e está à disposição dos Lions Clubes e seus associados. Antes de concluir, eu quero passar a palavra ao companheiro Luiz Mendes, presidente do Lions Clube Abaeté, para ele rapidamente nos falar da campanha de recolhimento de lacres de latinha que se transformam em cadeiras de roda. E depois eu quero relacionar isso com as metas SMART. Companheiro Luiz Mendes. Boa noite a todos, companheiros. Boa noite, companheiro Jânio. Esse projeto do Lacre Solidário, ele surgiu no nosso clube doutora Virindirina Arruda, na gestão 18-19. E os companheiros compraram a ideia, levaram para a comunidade. Esse projeto foi divulgado em mídias sociais, foi divulgado nas rádios, procuramos parceiros nos comércios locais e criamos um suporte onde garrafas PETs eram colocadas e os usuários daquele estabelecimento eram convencidos a retirar o lacre daquela que estava tomando a bebida e depositar naquela garrafa PET. E essa campanha, esse projeto, ele vem crescendo, a cada gestão ela vem crescendo, e a gente vem envolvendo os nossos associados, inclusive extrapolando a cidade de Abaeté. Nós temos sócios que têm parentes, têm amigos na cidade de Vinópolis, Lagoa da Prata, Bom Despacho, Paineiras, e que esse projeto foi levado a conhecimento dessas localidades. E nós recebemos lacres desses colaboradores nossos nessas localidades. E sempre que a gente faz uma venda de lacres, a gente divulga na rede social, divulga nas rádios, o quanto foi vendido, o quanto foi arrecadado e quais os materiais foram adquiridos, como cadeiras de roda, cadeira de banho, muleta, andador, bengala. E isso aí vem fortalecendo o acervo do clube nesse material. E a gente tem uma demanda muito grande desses materiais aqui na cidade de Abaeté. E para incentivar mais ainda os nossos colaboradores, nós criamos um prêmio, um troféu para que aqueles colaboradores que mais arrecadaram sejam agraciados com esses troféus. E quando o colaborador recebe esse troféu em reconhecimento à atuação dele nessa arrecadação dos lacres, é uma felicidade enorme. E aí a gente divulga, fotografa, divulga isso em rede social. Tanto é que o projeto vem crescendo, e o mês passado nós conseguimos vender 150 quilos de lacres, que rendeu para a gente mais de R$1.000,
e esse valor foi transformado em aquisição de muletas, bengalas e andadores. E esses materiais já estão quase todos emprestados, servindo a comunidade de Abaeté. E como você disse na sua explanação, os nossos associados, os nossos companheiros, estão todos envolvidos nessa campanha. Então, às vezes, tem companheiro que chega com uma dessas garrafas PET, aquelas mini, cheia de lacre, e fala, isso foi o que eu consegui arrecadar. Então, para nós, isso é um motivo de alegria, um motivo de satisfação de saber que todos os associados compraram a ideia e levaram isso para a comunidade comprou a ideia e colabora com o Lions Clube de Abaeté, doutora Eveline de Irina Arruda. E a gente faz questão de valorizar tanto o associado quanto o colaborador da comunidade. Então, esse é o projeto, né? Um projeto mais fixo que a gente tem e que mostra o resultado, vamos dizer assim, muito bom para a nossa comunidade. E coloca o nosso clube em evidência, também junto à comunidade. Obrigado, companheiro Luiz Mendes, presidente do Lions Clube Abaeté, Eveline de Irina Arruda. Ele deu, na prática, a explicação da meta SMART e do que eu falei antes. Ele envolveu o clube, ele incentivou a campanha em si, né? Não apenas o companheiro Luiz Mendes, mas a campanha em si. Ela atingiu seus objetivos, ela é possível medi-la quando começa, é possível colocar vários comitês, até em outras cidades, outros participantes, e valorizar o associado e valorizar os outros colaboradores também fora do clube. E isso une o clube, mostra serviço para o associado, mostra serviço para a comunidade. E, como ele disse, praticamente a prestação de contas divulgada para a comunidade, prestando conta e aí conseguindo mais ajuda. Muito obrigado, companheiro Luiz Mendes, obrigado, Dalton, Eric, Lúcia, Ayrton, pela parceria e obrigado a todos que estão aqui. Boa noite. Obrigado, companheiro Jânio, parabéns, também se tornando aí especialista na parte de treinamento. E agora nós vamos encerrar a parte da gravação desse treinamento, mas antes eu gostaria de passar a palavra para o nosso governador para que faça aí oficialmente o encerramento desse ciclo de palestra. Boa noite a todos e todas. Obrigado, companheiro Dalton, por passar a palavra e por ter coordenado tão bem esse treinamento. E a todos os instrutores, companheiro Ed, companheiro Jânio, da noite de hoje, ontem a companheira Lúcia e o companheiro Ayrton, por ter aceitado esse desafio de ser também palestrantes, ministradores de curso do LB3. E isso tudo é possível quando a pessoa diz sim, quando associa-se ao movimento. Então, qualquer companheiro, qualquer companheira que queira se tornar um ministrador, um palestrante, é só se dedicar, fazer os treinamentos, se aprimorar e ter conhecimento para passar para os companheiros. Isso é uma forma que a gente está também de estar nos colocando à disposição do movimento, porque muitos associados vão entrar, serão novos, pouco conhecedores do Lions Internacional e precisaria de informações que muitas vezes a gente não consegue nos clubes passar. Então, por isso que a gente precisa formar essa equipe de ministradores dentro do próprio distrito para facilitar que a divulgação e a amplitude desse movimento possa ser aumentada. Sobre o que hoje eu queria até me justificar um pouquinho, entrei um pouco atrasado para a palestra, principalmente do companheiro Eric, eu estava dedicando a uma outra atividade, que seria a questão do posto do diretor onde eu trabalho, então precisaria estar presente lá e vim correndo para participar do máximo que eu pude. Com relação à palestra do Jânio, só esclarecer alguns detalhes, ele comentou sobre a questão do envelope do novo associado, realmente ainda continua vindo, companheiro Jânio, o certificado tanto para o novo associado como do padrinho, um PIN para o novo associado e para o padrinho, para manter esse vínculo, mostrando que é importante que um esteja junto com o outro, que o padrinho dê suporte para esse novo associado não se sentir sozinho, solto dentro do movimento, mas sim acolhido e apoiado. E também vem um plástico para colocar no carro, para poder fazer divulgação da marca Lions. Então, o envelope não mudou, não. O que eu recebi é praticamente o mesmo das gestões anteriores que eu tenho acompanhado.
Com relação à Paços de Minas, realmente nós tivemos o subsídio de emergencial, foi na época das chuvas, né? $10.000 que a Fundação doou aos Lions Clubes de Paços de Minas, que foi coordenado pelo Lions Centro com o companheiro Alisson, o Lions Domingos Matos com o companheiro Zé Valdomiro e com o companheiro Célio do Giovannini. Então foi um momento muito interessante, que foi uma oportunidade de trabalhar os clubes juntos, os associados estarem somando, já tinham tido essa oportunidade de trabalhar em conjunto na realização da segunda RGCD e depois tiveram essa oportunidade de continuar trabalhando junto, mostrando que mais se a gente estiver unidos, maior será a amplitude dos nossos serviços para nossas comunidades. Com relação também à questão que é importante, que é a questão da gente ter o reconhecimento, né, pelas atividades e que a gente possa fazer dentro do clube, que os dirigentes possam reconhecer esse esforço. Não é para a gente levantar a questão de vaidade do associado, mas para mostrar que todo o trabalho está sendo observado, todo trabalho é para a comunidade e todo trabalho precisa ser reconhecido e comemorado por isso. Não só os companheiros comemoram entre si, mas comemorar junto à comunidade, mostrando que o LAI está trabalhando. Divulgar nas mídias só com aquele grande cuidado de publicar fotos só onde realmente está autorizado. A gente não pode estar divulgando fotos, principalmente de crianças, sem ter uma autorização do responsável, para evitar um processo judicial que pode, muitas vezes, nos colocar em situação difícil. Por último, gostaria de dizer que foi um prazer enorme estar com vocês, participando desses 2 dias de treinamento, de estar vendo o crescimento da nossa equipe de palestrantes, de ministradores. Eu acho que o objetivo dessa gestão, em termos de liderança, está sendo atingido. O companheiro Dalto abraçou a causa com muita valentia e com muito entusiasmo e determinação e nos coordenou para chegar nesse momento de final de gestão. Nós estamos aí com mais de 2/3 da gestão já caminhada e faltando pouca coisa para terminar, mas concluiremos com certeza um grande êxito com o curso de Leão Orientador, Leão Certificado, na nossa convenção em Uberlândia, dia 13 e 14. Mais uma vez faço o convite para que os clubes empenhem em estar presente o maior número possível de associados na nossa convenção, dia 13 e 14. Será um momento de reconhecermos o trabalho dos associados, dos clubes e, principalmente, valorizar o companheiro e a companheira Leão por ter optado em entrar nesse movimento, nessa instituição que é tão reconhecida no mundo todo. Então, muito obrigado a todos e fica aqui o meu abraço e aguardando vocês em Uberlândia. Obrigado, companheiro governador. Então, mais uma vez, reforçando esse último compromisso nosso do Leão Orientador Certificado, aí eu peço que os clubes que tiverem interesse já comecem a nos procurar, porque, como é um treinamento presencial, ele tem um limite de vagas, né? Então, a gente vai dar preferência para as lideranças que os clubes indicarem. Então, a gente ainda não sabe exatamente o número de vagas, mas deve ser algo em torno de 40 participantes. Então, quem já tiver interesse, nos procurar para a gente já ir dando preferência para quem já estiver preparado, tá bom? Todo o material ministrado nesse curso vai, então, lá para a nossa página de arquivos e quem tiver qualquer necessidade pode procurar cada um de nós, aí, nossos instrutores, o nosso governador também. Muito obrigado a todos que participaram. A gente vai encerrar a gravação, mas a sala continua aberta e eu quero deixar um grande abraço para vocês e que em breve em Uberlândia possamos estar todos nós, a gente possa chamar mais pessoas e fazer uma grande convenção de muito companheirismo. Um abraço e fica com Deus.